Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Red Ghost. Meu nome é Gal Snake e no vídeo de hoje vou estar abordando o meu jogo favorito do Castlevania, o game Castlevania Curse of Darkness, que foi publicado pela Konami em novembro de 2005 para PlayStation 2 e Xbox, trazendo uma remodelação do jogo com gráficos e movimentação 3D e uma grande variedade de armas e cenários no jogo. Então, se você é um fã da franquia Castlevania, já vai deixando o seu like aqui e caso tenha caído de paraquedas, já vai adquirindo sua inscrição e ativando o sininho de notificação para receber a notificação de todos os vídeos no canal. Tendo dito isso, vamos contar a história do protagonista desse jogo, que é o Hector. Hector é o protagonista do jogo Castlevania Curse of Darkness, e além de ser o protagonista desse jogo, é o único jogo no qual ele aparece da franquia Castlevania. Ele nasceu na Valáquia e desde a infância sempre foi dado como uma criança tímida e tendo uma boa relação com animais por não ter uma boa relação com seus pais. E por conta dessa sua grande relação com animais, seus pais e seus vizinhos começaram a desconfiar que ele possuía poderes sobrenaturais, que na época não era algo bem visto. Então a sua mãe o amaldiçoou, dizendo que nunca queria que ele tivesse nascido, e seu pai fez a mesma coisa. Porém, com a ajuda desses animais, eles conseguiram queimar uma igreja onde estavam seus vizinhos e os pais do Hector, e disseram que aonde os poderes dele seriam valorizados seria no castelo do Drácula. E ao chegar lá, foi muito bem recebido pelo Lorde das Trevas. E ao adentrar no grandioso castelo do vampiro, Hector também conhece Isaac, que assim como Hector é um humano com poderes sobrenaturais e que está com Drácula desde sua infância, dizendo que Drácula foi a única pessoa que reconheceu o seu verdadeiro talento. E com suas semelhanças, ambos acabaram criando um forte laço de amizade no qual treinavam juntos e praticavam magia juntos. Juntos, conseguiram adquirir a habilidade de misturar suas magias com matéria orgânica, sendo capaz de criar um demônio extremamente poderoso, sendo chamada essa habilidade de Forja Demoníaca. Porém, com muitas semelhanças, os poderes do Hector acabaram aumentando dentro dele cada vez mais e ele acabou sendo tornado o favorito de Drácula. E isso acabou ocasionando ciúmes no humano Isaac. O tempo passa e os poderes aprimoram muito dentro de Hector e Isaac, e ambos acabam se tornando os únicos humanos a serem generais dos exércitos de Drácula, sendo destinados pelo Lorde Vampiro a dizimar uma cidade habitada por humanos para espalhar o seu grandioso nome. Hector não se sentiu confortável por dizimar pessoas inocentes, mas mesmo assim cometeu esse ato junto com seu amigo Isaac. Porém, ao retornar ao castelo do Drácula, fala que não cometeria esse ato novamente, pois não tinha necessidade de eliminar pessoas inocentes. Drácula concorda, mas fala que tem uma última missão antes de cometer esse ato. Fala que tem um Belmont chegando na cidade, que está provavelmente em busca dele mesmo, e fala para Hector o eliminar antes que ele chegasse em seu grandioso castelo. Hector vai, porém com objetivos próprios de trair o Drácula e abandonar o seu posto de forjador de demônio e sendo um dos soldados de Drácula. Ao chegar em um dos vilarejos de Valáquia, ele se esconde em uma igreja na qual seus poderes são totalmente camuflados, e lá ele conhece uma jovem chamada Rosalie. Rosalie é uma camponesa de Valáquia que é muito fiel à igreja e o recebe de braços abertos na igreja, e ambos acabam criando uma espécie de amizade e futuramente acabam criando um romance, sendo considerados casados. E Drácula em seu castelo fica preocupado com a falta de Hector, percebendo que não sente mais a presença de seus poderes. Porém, ressalta o fato de que o Belmont não chegou em Valáquia e pensa no fato de que a perda de Hector seria algo lastimável, mas se fosse o contrário, poderia ser visto como algo de traição, que é algo imperdoável pelo vampiro. Então, Drácula dá a missão a Isaac para ir em busca de Hector e buscá-lo se estiver vivo e trazê-lo com vida para o Lorde das Trevas para ser punido da forma correta. Porém, Hector também tinha planos, achando que se caso Hector estivesse vivo e fosse eliminado por suas mãos, ele voltaria a ser o favorito de Drácula, e com a ajuda de um homem e um lobisomem, ambos vão em busca de Hector. Porém, pelo fato dos poderes de Hector estarem camuflados por conta da presença da igreja, eles utilizam a habilidade do lobisomem para ir na frente rastreando Hector pelo cheiro, e ele consegue encontrar Hector dentro da igreja, e trava uma batalha com ele,
e Hector aproveita o momento para liberar os seus poderes e eliminar o lobisomem. Mas nisso, Isaac consegue sentir a presença do seu poder e vai em busca de Hector. Porém, enquanto isso acontecia, o castelo do Drácula era invadido e Drácula era eliminado por Alucard com a ajuda de Trevor Belmont. Porém, antes de sua eliminação, ele espalhou uma maldição pelo mundo todo, trazendo raiva e desejo de vingança a todos. E essa maldição de Drácula também atingiu o coração de Isaac ao perceber que seu mestre tinha sido eliminado. E ele, por um ato de fúria imensa, jura vingança e jura eliminar Hector e trazer a honra de seu Lorde novamente. Enquanto isso, Hector, após a batalha com o lobisomem, fica gravemente ferido e também descobre a falta da presença do Lorde Drácula, ou seja, percebe que ele foi eliminado. E nisso ele opta por sair da igreja por proteger os moradores de lá. Porém, Rose lhe suplica e pede para ele ficar ali até que pelo menos seus ferimentos sejam totalmente curados. Porém, ele acaba ficando por mais tempo lá e acaba sendo adquirido um posto de respeito por todas as pessoas e ele inclusive é sempre muito gostado pelas crianças. Mas pelo oposto do que Hector pensava, Isaac ainda estava vivo e estava analisando cada movimento de Hector e aproveitou em um momento para acabar com todo o coração do Hector. Aproveitando o momento em que Rose ia à cidade para vender maçãs, ele consegue convencer os moradores da cidade de que as maçãs que ela vendiam eram venenosas e que ela era uma bruxa. E com um ato de ódio, os moradores queimam ela em praça pública. E quando Hector chega, só encontra ela num pedaço de madeira queimada no meio da cidade. Hector fica devastosamente arrasado ao perceber que sua esposa havia sido eliminada pelos moradores da cidade. Porém, seguindo rastros de magia, percebe que o responsável foi Isaac e começa a seguir o rastro dele através do rastro de magia que ele deixou pelo caminho e o encontra em um castelo abandonado. E a partir daí começa o jogo. Apareça, Isaac! Eu sei que está aqui! Hector, é você! Eu finalmente o encontrei. Você me encontrou! Fui eu quem o atraiu até aqui. Hector, o tolo que traiu nosso Lorde Drácula. Isso não importa! Eu vim para me vingar de você, pela morte de Rosalie! Oh, e como você vai conseguir essa vingança? Se você está totalmente à minha mercê, você renunciou seus poderes. Não conseguiu proteger nem mesmo sua mulher. E agora acha que vai me derrotar. O Lorde Drácula se foi. Mas os seus poderes ainda estão aqui em Valáquia. Até mesmo você deve perceber. Forja demoníaca. De fato, com essa a mais proibida das artes, um fragmento de matéria conjurada pode ser transformado em um demônio infernal. Há apenas 2 humanos que possuem esse poder magnífico. Você e eu. Sim, a nossa eterna vergonha. Mas eu me livrei desse poder maligno. Nunca mais vou usá-lo. Ah, mas você vai, Hector, e logo você não tem escolha. Sem ele, eu poderia esmagá-lo em um instante. Mas isso não seria muito satisfatório, não é mesmo? Você merece um destino horrível pela humilhação que você me causou 3 anos atrás. E despido do poder da forja demoníaca, você não conseguirá me perseguir. E é por isso que você irá recuperar os seus poderes. E em seguida, irá para onde eu o levar. Mas, no final, a gloriosa vingança que você busca não será sua.
será minha. Espere! Isaac! Maldito seja! Então assim será. Eu devo entrar na escuridão e recuperar esse poder amaldiçoado mais uma vez. Ouça minhas palavras! Eu caçarei como a fera que você é! Eu terei a minha vingança. Seguindo os rastros de Isaac dentro do castelo, ele se encontra dentro de uma câmara de forja demoníaca, onde ele aproveita para restaurar uma parte de seus poderes, afinal já fazia 3 anos que ele não usava a habilidade de forja demoníaca. E lá, ele se depara com um bispo chamado Zed, que revela a localização do Isaac, dizendo que ele fugiu pela parte de trás do castelo. Mais adiante, Hector encontra Julia, que é uma bruxa e que oferece a sua loja para colocar os seus demônios de forja, e também oferece equipamentos de cura e armas ao forjador de demônios. E Hector fica extremamente surpreso por conta da sua grande semelhança com a sua falecida esposa Rosalie. E seguindo os rastros do Isaac, Hector se encontra na frente de um antigo castelo. E em seguida aparece um homem que se autodenomina Saint-Germain e humildemente pede para que Hector deixe de seguir o Isaac, pois caso contrário o mundo entrará em um grande colapso. Em seguida ele se despede e Hector adentra o castelo, e em seguida aparece um homem com um chicote na mão e que o desafia para um confronto. Espere! Esse brasão, você é o mestre de forja demoníaca? Esse chicote, ele poderia ser... Me responda! Você é o mestre de forja demoníaca? Eu sou... Então essa é a hora da sua morte. Sob o seu juramento, você é realmente o mestre de forja demoníaca? E se eu for? Para alguém que serviu sob o comando de Drácula, você parece muito fraco. Dizem que o poder do mestre de forja demoníaca rivaliza com o da morte. Então você também está caçando Isaac, pelo que vejo. Também? Então você não... Espera. Lembro-me de que havia outro mestre de forja demoníaca. Foi dito que ele traiu Drácula e renunciou a seus poderes, mas isso foi há 3 anos durante a guerra. Ele poderia ter sobrevivido. Eu duvido muito. Acredite se quiser, mas me responda uma coisa. Você não é Trevor Belmont, aquele que derrotou o Lord Drácula? Sim, eu sou. Entretanto, eu não lutei sozinho. Havia muitos guerreiros corajosos ao meu lado. E qual seria o seu nome, senhor? Hector. Hector. Vou garantir de lembrar desse nome. Após o confronto com Trevor, Hector se encontra ao outro lado do castelo e se encontra com Zed mais uma vez, onde revela a localização do Isaac, que está em uma cidade após uma floresta. Em seguida, Zed sai e Saint-Germain aparece mais uma vez dizendo para que Hector não deve confiar em Zed, e em seguida desaparece. E após chegar na floresta, Hector se depara em um confronto entre o Zed e o Saint-Germain e percebe que ambos são inimigos. E após passar da floresta, chega na cidade e lá se depara com o Isaac. Então, você já se recuperou. Isaac! Ainda é muito cedo, mas mesmo assim, vou testar suas habilidades e ver quanto do seu poder foi restaurado. Que gratificante! Seu poder está de fato retornando, mas ainda não é o suficiente! Julia? Volte! Abel! Irmão? Que interrupção irritante. Bem, que seja. De qualquer forma, ainda é cedo demais para acabar com você. Recupere mais de seu poder primeiro. Você precisará dele todo se quiser me matar. Você não vai escapar! Não! Deixe-o ir!
Então, eu fui enganado. Você estava ligado ao Isaac o tempo todo. Pense o que quiser, mas eu quero que você o impeça de verdade. Então por que me afastou dele? Porque ainda é muito cedo. Você ainda não tem a força e o espírito para derrotá-lo. Eu sei que minha força ainda está crescendo. Mas o que você quer dizer com meu espírito? Você precisa entender. Meu irmão está sob as garras venenosas da maldição do Lorde Drácula. Os desejos de um único homem não significam nada. A maldição o domina. Então vá com Belmont ou com um de seus caçadores, alguém de quem você possa ter certeza. Não, Hector. Você deve ser o único a derrotá-lo. O meu irmão sempre o respeitou. Só você pode libertá-lo da maldição. E também, se você for o único a matá-lo, só então eu poderia viver com isso. Eu entendo. É claro, ele é seu irmão. Perdoe-me, eu estava irritado, não queria ofender. Vou me despedir de você agora. E farei o que puder. Fique atento, Hector. Eu tenho um pressentimento. E não é um bom presságio. Após seu diálogo com Julia, Hector chega na torre de máquinas e lá se depara com Saint-Germain, que diz que ali naquele lugar ele não pode afetar nenhuma linha do tempo, então decide lutar com Hector para testar a sua força. Hector sai vitorioso e Saint-Germain se desculpa por ter o interrompido e o encoraja a enfrentar o Drácula e o Isaac, dizendo que ele é a única salvação deste mundo. Indo mais adiante, Hector se depara em um confronto entre Isaac e Trevor, que ao perceberem a presença do Forjador de Demônios, Isaac foge e promete na próxima vez eliminar tanto Trevor quanto Hector. E em seguida Hector se encontra com Trevor mais uma vez e revela que Zed disse a ele que o Isaac está em um lugar chamado Corredor Infinito. Porém Trevor estranha, pois o único jeito de acessar o Corredor Infinito é utilizando o sangue do clã Belmont. E percebe que foi por isso que o Isaac o enfrentou e fez aquele corte no peito dele, para conseguir a amostra de sangue e fugir para esse lugar. E diz que a única pessoa que pode entrar ali para enfrentar o Isaac é o Hector, mas para isso precisa testar a força dele. E após um confronto, Trevor percebe que Hector é forte o suficiente, pega uma lâmina, corta sua mão e abre um portal para o Corredor Infinito. Hector pergunta a Trevor o que tem lá, Trevor diz que não sabe, mas ao chegar lá, Hector se depara com o Guardião do Corredor Infinito e consegue o derrotar, mas em seguida uma coisa muito estranha começa a acontecer. Que é isso? Esse enorme poder. O castelo de Drácula. Cheguei tarde demais. Maldito! O que você está fazendo aqui? Não posso deixar que interfira além deste ponto. Eu deixei esse selo para o Hector. Impossível! O selo não pode ser desfeito exceto por uma torrente de energia demoníaca. Hector não saberia disso. Não! Compare o poder de um mestre de forja demoníaca com o de um feiticeiro qualquer. Para um selo como esse, a magia produzida em batalha é mais do que o suficiente. Colocar um guarda lá provou ser a sua ruína. Chega de conversa. Hora de morrer.
Hector, aterrorizado ao encontrar o castelo do seu falecido mestre, ele se encontra com Julia, onde ela fala que o único jeito agora é ele derrotando a maldição do Drácula de uma vez por todas. E ele fala que vai pedir reforços ao Trevor Belmont, porém ela fala que ele foi gravemente ferido pelo Isaac e que ela mal conseguiu salvar a vida dele. Então ele decide ir sozinho para acabar com a maldição, e a Julia fala para ele tomar cuidado para não acabar morrendo. E lá dentro do castelo, ele encontra Isaac mais uma vez. Você ressuscitou o castelo! Hector, bravo! Você queria que eu recuperasse meus poderes. Agora vejo o porquê. Eu caí direitinho no seu plano. Depois de 3 anos de paz, perdi minha força. E eu aumentei a minha. Esperei muito tempo para planejar minha vingança. Não só meu Lorde morreu por sua causa, como você me tirou meu orgulho, meu lar. E agora, eu vou fazer você sofrer como eu sofri. Você terá a morte mais dolorosa e horrível. Morra, Isaac! Morra! Não deixe que a maldição tome conta de você. Tenho certeza de que ela não gostaria que você pagasse um preço tão alto por sua vingança. Esse impulso assassino. Essa sede sangrenta de vingança. Esse não sou eu. É a maldição! A maldição de Drácula! E você não foi dominado pela maldição. Louvável, de fato. Eu me pergunto por quê. Seu desejo de vingança era fraco ou seu espírito era forte? Não importa. De qualquer forma, está tudo acabado. Seus esforços foram um grande benefício para mim. O momento em que você hesitou era tudo que eu precisava. Zed, então, é você quem está por trás de tudo isso? Pode-se dizer que sim. Você me usou para reviver Lorde Drácula. Mesmo assim, só os mestres de forja demoníaca são imbuídos da magia do meu mestre. Portanto, somente um deles poderia ser o receptáculo de seu despertar. Eu sabia que você seria o melhor material. Sim, muito mais do que Isaac. Por isso eu o guiei até aqui. Para que você recuperasse os seus poderes. Quem é você? No entanto, para que Lorde Drácula renascesse em você, a maldição teria que tomar conta de você. Quando você rejeitou a maldição, você se provou inútil. Realmente, isso é muito lamentável. Essa arma! Você é ninguém menos do que a morte! Logo, o meu mestre entrará no corpo de Isaac. Embora você tenha sido o favorito, Isaac irá servir. Drácula mais uma vez caminhará pela noite. E quanto a você, chegou a sua hora de morrer. Hector, com bastante dificuldade, consegue derrotar a morte. E em seguida, aparece perante dele o que ele mais temia. O traidor Hector. Lorde Drácula, então você renasceu. Por que você me traiu? Por que você liberou seu ódio contra os humanos? Quando você começou a massacrá-los indiscriminadamente, não tive escolha a não ser desobedecê-lo. Você está contra mim por causa dos humanos. Os humanos não valem o ar que respiram. Eu estava purificando o mundo. Não cabe a você julgar o valor dos humanos. Os poderosos sempre julgam os fracos. Os humanos sempre me julgaram. Assim, eu os condenei à extinção. A simpatia é apenas uma forma de fraqueza. Você me traiu, Hector. E por isso a sua punição é a morte. Eu estou pronto. Não vou fugir como fiz antes.
transformação não se completou. É o que parece. A maldição. Minha alma pode voltar pro abismo, mas a maldição jamais vai acabar. Ela se espalhará no coração dos humanos até que todos sejam extintos. Você se esqueceu? Eu sou um mestre de forja demoníaca. Posso mudar sua maldição, transformá-la em algo inofensivo. E então assim será. Descanse em paz. Agora que reflito sobre isso, a loucura de Isaac e a morte de Rosalie foram ambas causadas pela maldição. Esta, então, é a forja final. Ouçam minhas palavras, ó grandes poderes das trevas. Libertem para mim uma das almas torturadas. Deixe-me infundi-la com minha força vital e despertá-la para o mundo dos vivos. Ser Imaculado, apareça diante de mim agora! Isso é muito monstruoso! Está feito. A batalha terminou. Sinto que agora posso ir embora e morrer em paz. Você está horrível. Julia, por que você veio aqui? Achei que você poderia estar pensando em algo tolo, como ir embora. Você vê através de tudo, não é? Você pagou sua dívida, não pagou? De hoje em diante, você deve viver de acordo com seu próprio coração. Você é realmente sábia, Julia. Não posso cair sabendo que você cairia comigo. Agora que você percebeu, temos que ir. Vamos partir. Rápido. Adeus, Isaac. Finalmente acabou. Mesmo assim, rezo para que isso liberte os corações das pessoas. Esses corações ainda estão cheios de trevas. A maldição chegou ao fundo deles. Sua marca não desaparecerá facilmente. Para o meu irmão, somente a morte poderia apagá-la. Julia. Mesmo assim, as pessoas não são tão tolas. A esperança delas está umas nas outras. Elas perceberão isso com o tempo. As cicatrizes desaparecerão e se perderão na memória. Vamos ter fé no amanhã. Realmente. E assim chegamos ao final de mais uma história de jogos aqui nesse canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Quero deixar a minha menção honrosa principal ao canal Matt Dubs, que fez essa dublagem maravilhosa do game Castlevania Curse of Darkness. O link do canal dele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bem, tendo dito isso, eu vou ficando por aqui. Agradecer a todos que assistiram, fiquem todos bem, falou e fui!